Muito bem, então como vocês estão a par dos últimos acontecimentos que a gente viu na última aula do Vinícius Castanho, com teste de médias com variância conhecida e desconhecida, o segundo e terceiro caso, como vocês estão a par disso, hoje nós vemos o teste... Não estão a par? Não era conhecido e desconhecido. Ou, perdão, é com variância desconhecida igual, desconhecida desigual. Muito bem, perdão. Tava prestando atenção, né? Tava prestando muita atenção. Como o pessoal estava a par do que foi dado na última aula, veremos hoje o caso do teste de médias pareado. Eu sou o Thiago Maron, no backstage nós temos o querido Vinícius Castanho e vem com a gente que a gente já te conta tudo. Vai! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. Para não deixar de pedir o de sempre, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, se tiver alguma dúvida, né, deixar aqui nos comentários, acessar nosso site para conhecer mais do nosso conteúdo e de temas parecidos e divulgar para quem você achar que tem interesse ou que gosta desse tipo de conteúdos, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de sempre. E agora, começando então a nossa aula de hoje, Vinícius Castanho, vamos falar de teste de médias, o último teste de médias que a gente vai falar nesse curso, para duas médias, né, no caso. A gente viu algumas aulas atrás, quando eu estou comparando duas médias e conheço as suas variâncias, foi o exemplo mais simples, a gente teve uma aula disso. Depois a gente viu o segundo e terceiro casos, que são quando eu estou comparando duas médias e não conheço a variância da população, mas eu posso supor, às vezes, que elas são iguais ou são desiguais, que foi o terceiro caso. A gente fez exercício para esses exemplos aqui, o segundo e terceiro, na aula passada com o Vinícius, né, perdão, com o senhor backstage. E agora a gente vai ver um caso muito específico, que é um teste de médias que a gente chama de pareado. Para isso eu vou ter que piscar lá para a nossa lousa, para falar mais rapidinho de como que funciona esse teste. E aí eu vou fazer um exercício para não perder o ritmo, e me tornar um pouquinho mais ali, já que você fica falando que a parte é difícil, é a parte do exercício, então eu vou fazer um exercício na aula de hoje. Você é meu jovem aprendiz. Muito obrigado. Trainee. Muito obrigado, caro mestre. Então, como que funciona um teste pareado? É o seguinte, até agora a gente viu duas populações que a gente sempre supôs que eram independentes. A gente tinha lá uma população A e uma outra população B. E, pô, a gente, nesse caso as médias são diferentes, mas às vezes elas podiam ser iguais, e a gente estava testando justamente isso, mas eram populações distintas, coisas que não se intersectavam a princípio. Então, eu tinha lá dois operários, um exemplo é simples disso, né? Eu tinha dois operários, aí um faz um determinado tipo de atividade, e outro, num tempo, e o outro, o funcionário B, faz essa mesma atividade em outro tempo. Será que os tempos médios são iguais? Eu estou comparando as médias de tempo dos operários para a mesma tarefa, e aí, pô, eu ia usar lá os nossos três casos. Mas eu estou imaginando que cada operário é independente, cada um deles fez 10 vezes a mesma tarefa. E aí, comparar os dois fica uma coisa de, vou comparar a média de tempo de um com a média de tempo de outro. Eu estou comparando as médias entre eles. O caso pareado ele é mais sensível. O que vai acontecer? Se a gente comparar as médias, eu vou relembrar aqui, até então a gente estava comparando algo do tipo, eu tinha duas variáveis aleatórias, né? XA e XB, e eu compararia a média do grupo A e a média do grupo B, de tal forma que eu falava, olha, a média do A é igual a do B, escrevia isso como a média do A menos a do B é 0, e poderia testar, por exemplo, a diferença entre elas. Mas eu não estava falando nada de relação entre XA e XB. A variável que deu origem àquelas médias não estava sendo relacionada com a do outro grupo. Ou seja, a média do tempo de dois operários eu estava comparando. Agora, cada tempo de um deles em cada uma das tarefas é independente do outro. O A e o B são independentes. No caso pareado, a gente tem uma coisa mais sensível, em que a gente tem a tarefa de um operário e a do outro sendo feitas às vezes sequencialmente, pareadas. É como se eu estivesse comparando
o que o cara fez num determinado serviço uma vez com o outro ao mesmo tempo. Eu não estou pegando 10 vezes e comparando eles assim, agrupados. Eu vou já comparar a diferença entre XA e XB. Isso é muito diferente de comparar a média do A com a média do B. Eu já estou na minha variável de medida inicial fazendo uma diferença. E por ser diferença a gente põe XD. Então a minha variável agora de origem não é um XA, um XB, que dá origem a um MIA e um MIB, que vai dar origem a essa questão aqui. Vai ser logo a diferença, vai ser meu valor amostral. E aí eu vou olhar a média da diferença. É uma coisa já pareada. Esse exemplo dos operários eu gosto de dar porque fica muito claro para os casos anteriores, o MIA e o MIB. Mas agora eu vou dar o nosso exemplo dessa aula para deixar isso mais claro enquanto a gente deduz aqui a teoria. A gente tem dois candidatos, o A e o B, e aí eles foram submetidos a um conjunto de 8 questões, uma prova. E eles anotaram o tempo em que cada candidato fez a questão, fez cada questão. Então o candidato A fez aqui a primeira questão em 11 minutos, o candidato B fez em 5, por exemplo. E aí para cada questão eu tenho o tempo de cada candidato. Nesse caso, percebam que o tempo gasto na questão 1 pode ser diferente do tempo gasto na questão 5. Independente do candidato, a questão 1 pode ser mais fácil e eu faço ela mais rápido, e a questão 5 pode ser mais difícil e eu faço ela mais demorada, ou vice-versa. Então, cada observação XAzinho, ó, essa é o XA1, XA2, XA3, ela tem um par com o grupo B. Essa é o XB1. É o tempo que o candidato B fez na mesma questão que o candidato A. Então agora faz sentido que eu tenha uma variável diferença, que vai ser a diferença dos tempos. Então, para a primeira questão, o valor de diferença de um para outro é 11 menos 5, que é 6. E eu vou ter um conjunto, ó, 6, 1, 2, aqui menos 4, né? Eu estou fazendo sempre o primeiro menos o segundo, aqui 3, aqui 8, aqui menos 4 também, e aqui menos 2. Agora, isso aqui é a minha amostra. Com quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões, não 16. Porque eu transformei o resultado que antes era de 2 grupos, mas era um resultado pareado. Então, já que eles estão em pares, eu transformei isso em uma coisa só, que é a que está bem aqui do meu lado. Deu para entender? Muito bom. Se vocês tiverem alguma dúvida com essa parte de entender quando um caso é pareado e quando não é, deixa nos comentários. Eu nem terminei de ler a questão, só deixei aqui o XD, porque eu não estou resolvendo a questão ainda, Vinícius Castanho. Isso não me compete nesse momento resolver a questão. Vai no seu tempo. Muito obrigado. Eu queria explicar XD, e eu acho que explicar o XD com esse exemplo fica mais claro, né? Então, agora eu quero testar se a média da diferença, mas a variável que eu tenho em origem é XD, então eu tenho o Mi da diferença. Agora eu quero testar, por exemplo, se essa média da diferença é 0 ou se ela é, por exemplo, maior que 0. Nesse caso, acho que o exercício é maior que 0, eu vou deixar maior que 0 mesmo. Agora pensem comigo. XA tinha uma distribuição, XB tem outra distribuição, só que eu estou vendo o XDzinho. Beleza, pode ter uma distribuição qualquer de probabilidade. Só que o parâmetro que eu estou testando é uma média. Uma média populacional. Para estimar a média populacional, a gente costuma usar a média amostral, x barra, que eu vou chamar de Dzinho. E a gente já sabe, olha só, Vinícius Castanho, x barra da diferença continua sendo um x barra. Como ele continua sendo um x barra, ele tem, portanto, distribuição? Normal. Normal, muito bem, meu querido. Então eu vou pôr aqui a distribuição normal para o x barra d. E aí o valor que eu assumo atualmente para essa média da diferença, que seria o μd, vai ser 0. Vou colocar aqui, 0. E ela vai ter um desvio padrão, que eu vou chamar de sigma d. Mas agora, sigma d. Beleza, mas já vamos pensar aqui uma coisa. Se eu tenho a variável originalmente em A e B, é muito difícil que eu tenha o desvio padrão populacional da diferença. Sigma d vai ser difícil de obter. Muito difícil de obter. Como eu não vou ter o sigma d,
em algum momento eu vou ter que estimar o sigma por S, desvio padrão populacional, por amostral, que é o que a gente vem fazendo lá nos testes de uma média só. Se você está com dúvida de por que x barra é normal, qual que é o valor esperado ali, S para D, S para sigma, por que eu uso uma distribuição num caso, outra em outro, volta ali no teste de uma média e olha isso. Mas aqui então, vamos imaginar que eu não tenho sigma D, tá? Não tenho sigma D. Então, tudo bem. Vou colocar aqui um resuminho. Se essa é minha variável estatística para ser utilizada no teste, o valor esperado dela vai ser o μD, porque a gente já falou disso, né? Valor esperado. Nesse caso é o valor que eu estou assumindo originalmente, eu vou usar lá no teste. E a variância do meu estimador x barra costuma ser sigma ao quadrado sobre n. Só que eu não vou ter o sigma quadrado. E aí quando eu não tiver o sigma quadrado e estimar pelo s ao quadrado, mas que é s ao quadrado? Ah, o s ao quadrado daquelas diferençazinhas. Lembra que eu peguei e construí os valores amostrais? Olha lá. É a variância ou o desvio, se você tirar a raiz, desse conjunto de dados, xd. Então, quando eu substituir o que está aqui em preto pelo em verde, eu vou trocar minha distribuição, que agora ao invés de ser normal com, por exemplo, alfa de significância, se eu tiver num valor de barreira, isso vai virar uma t-student com n menos 1 graus de liberdade e alfa. Então, fazendo um breve resumo estatístico aqui, eu vou colocar o que nos interessa, tá? Vamos deixar aqui claro. Esse é o teste de hipótese, pode ser uma hipótese alternativa de maior, menor ou diferente. Eu vou ter uma distribuição que pode ser normal, mas a gente já vai usar uma t-student, então eu vou colocar ela aqui. Ela é tipo a normal, só que mais abaulada um pouquinho. Ela vai ter a média 0. E aí, um valor crítico, nesse caso eu estou usando o valor de barreira só superior, então eu vou pôr aqui, ó, alfa para cá, x barra D crítico. Passou aqui o barrinha, x barra D crítico. Como que vai ser o x barra D crítico? Ele vai ser o seguinte, ó, se eu normalizasse isso, eu teria uma t com n menos 1 graus de liberdade alfa. Isso é igual a x barra, a variável, né? Menos a sua média, dividido por aquele desvio padrão, por aquele valor esperado, por aquela variância, na verdade, do meu estimador, que nesse caso vai ser SD sobre raiz de n. Pronto, eu teria isso daqui, né? Nasceu de uma padronização, deixa eu colocar desde a padronização, só para ficar claro. Eu tinha uma variável normal, até então, z de alfa, e aqui eu teria sigma d. Pronto, isso é o que a gente sempre faz. Então, uma variável normal padrão, ela é pegar o seu valor que você está usando, que no caso é um x barra, tá bom? E é um ponto nele, né? O x barra d crítico, esse ponto. Tirar a sua média, seu valor esperado, que nesse caso é 0, como a gente viu, o valor esperado, e dividir pela sua raiz da variância desse estimador, né? Que é o desvio padrão do estimador. O desvio padrão de x barra costuma ser sigma sobre raiz de n. Como a gente não tem o sigma d, a gente vai estimar pelo SD, e aí essa z vai virar uma t-student com n menos 1 graus de liberdade e alfa. E aí, fazendo isso tudo, joga lá pra cá, deixa eu ver se eu consigo jogar pra cá. Vou colocar assim, espera aí que eu vou montar isso aqui direito. Estou fazendo as operações que vocês fariam, né? Joga um para um lado, um para o outro, 1 menos 0 continua sendo ele. Deixa eu jogar essa coisa toda pra cá. Em vez de reescrever, eu estou só brincando de ver se a lousa vai travar hoje ou não, né? Porque ela costuma dar problemas em aulas mais refinadas, aulas de exercício, né, Vinícius? Você viu na última sessão que ela não estava muito... A lousa não aguenta pressão. Ela não aguenta. Ela não é como os inscritos no canal THM que aguentam qualquer conteúdo relacionado à estatística. Claramente. Ainda mais com uma explicação tão boa. Poxa, muito obrigado. Não, a minha, no caso. Ah, tá. Então você não vai receber nada esse mês. Então pronto, aqui ó. Fazendo as manipulações, o valor de barreira é esse aqui. Vamos fazer o exercício para ver como eu uso esse teste. Mas, se você percebeu bem, é um teste de duas médias que a gente transformou num caso como se fosse unidimensional, de uma só, né? Porque como elas estão pareadas, as variáveis, né? Como é uma média pareada,
eu transformei os pares em uma coisa só, que é a diferença. Então, vamos olhar aqui. 2 candidatos A e B foram submetidos a um conjunto de 8 questões. Beleza. Sendo anotados os tempos que cada um gastou nas soluções. Beleza. Podemos, ao nível de 5% de significância, já vou anotar aqui, esse é o alfa, concluir que B seja mais rápido que A, em termos de tempo médio gasto para resolver as questões. Tá, B é mais rápido que A. Se um é mais rápido, ele leva menos tempo. Tá. Como a gente já viu, a primeira coisa que você faria era olhar as questões, ver que cada questão tem um tempo único e, portanto, cada observação de XA e XB não é independente da outra. Então, estamos num caso que utilizar a média pareada é mais adequado do que usar ela independente. Posso usar independente? Pode, mas não é tão adequado, porque nesse caso as suas médias estão pareadas, de fato. Você vai ser mais preciso indo para o caminho do problema mesmo. E como que você vai saber isso? Entendendo o problema que você está na mão. E aí nenhuma aula pode te tirar isso, né? Qualquer curso de estatística que você está fazendo vai te falar, cara, você tem que saber o que você está fazendo para ver se a ferramenta é a mais adequada. Nesse caso, cada questão está pareada com a outra. É melhor usar um teste pareado do que usar um teste independente. Vamos ver, eu fiz a diferença, já que a gente concluiu que isso era pareado, eu fiz a diferença entre A e B. E eu coloquei esse valor de diferença aqui no XD. Se o candidato B é mais rápido que o A, isso quer dizer que A vai ter mais tempo para fazer a mesma questão. Se o B é mais rápido, então o A vai ter mais tempo. E, portanto, A menos B vai ser positivo, em média. A diferença, né? Como o A demora mais, a média do A, cada valor de A menos cada valor de B tem que dar positivo, porque o A faz mais. Então, o MID, originalmente a gente está assumindo que são iguais, os dois candidatos fazem no mesmo tempo. E a hipótese alternativa nesse caso é que o B é mais rápido, portanto o B tem menos tempo, então a diferença entre A e B, a média da diferença é maior que zero. Veja só, essa dedução só dá para fazer entendendo o problema. Entendendo o problema e matematicamente construindo isso. Tudo bem, Vinícius Castanho? Tudo bem. Tudo bem, né? Tava construindo o cenário na cabeça, faz sentido. Vamos pensar aqui, ó. Se o candidato A fez 11, ele é mais lento que o B. Se o B é mais rápido, ele tem menos tempo. Isso, então a diferença A menos B é maior positiva. que zero. Isso, perfeito. E no caso de ser igual a zero, quer dizer que eles fazem o mesmo tempo. Isso. O que nós aceitamos inicialmente, ou seja, até que se prove o contrário, com α% de significância, é que os dois fazem no mesmo tempo, não tem nenhum mais eficiente. Imaginando que que eles acertaram as 8 questões, têm a mesma eficiência. Eu quero testar se o B é mais rápido que o A. Então, tudo bem. Qual que é a média do nosso teste aqui? O valor que a gente vai usar para a estatística de teste é o x/d da amostra. Como é que eu faço isso? Eu pego cada observaçãozinha, 6, 1, 2, menos 4, 3, 8, menos 4 e menos 2, e faço essa média aqui, que deve dar em torno de 2,5 de cabeça. Certo? Mais ou menos? É isso mesmo? É isso mesmo? Não é? É que eu fiz no celular, mas eu fiz com pressa. Você fez com pressa? Calma lá. 6 com 1, 7 com 2, 9, menos 4, 5 com 3, 8, com 8, 16, menos 6, 10. 10 dividido por 8, 1,25. Quase. Você olhou rápido demais. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Isso aqui é B menos A. Você fez A menos B. Então tudo bem. Vou por aqui. Por aqui, ó. 1,25. Muito bem. Beleza. Temos aqui 1,25. Tá. Com esse valor agora em mãos, o que nós faremos? Calcularemos o valor crítico. x/d crítico. Muito bem. x/d crítico, como a gente viu na formulinha lá em cima, era SD dividido por raiz de n. Agora que vem a questão aqui. Vamos... E a distribuição? Oi? Eu vou fazer a distribuição, calma. Vou calcular o x/d crítico, peraí. Por aqui.
Pronto. Como assim? A distribuição, você quer dizer isso aqui, ó? X barra D crítico é a distribuição vezes o desvio. Ah, faltou o T, né? Perdão. Vezes a T student, N menos 1, alfa. N menos 1, N é 8, menos 1, 7. Alfa de 5%. Muito bem, desvio padrão dessas coisas todas aqui. A gente já volta com ele calculado. Dá um segundinho aqui, peraí. De volta com os valores calculados. Então, deixa eu colocar aqui já para vocês, ó. Eu fui lá na tabela da T-Student. Se você não sabe como ver um valor da T-Student numa tabela, dá uma olhadinha nos vídeos que o Vinícius Castanho explica isso. Pode ser nos vídeos de teste, pode ser nos vídeos de intervalo de confiança, pode ser nos de probabilidade. A gente deixa aqui embaixo uma lista disso. Mas na T-Student, quando você procura o valor dela de 7 graus de liberdade para 5%, você vai ter o incrível valor de 1,895 aproximadamente. O desvio padrão desse conjunto de dados é 4,432 e o número de elementos são 8, o que dá um x barra crítico de 2,97 praticamente. Então, 2,97 seria um valor amostral a partir do qual, vou colocar aqui, ó, x barra d crítico, seria um valor a partir do qual eu rejeitaria a hipótese nula. Então aqui está 5%. E eu falaria, ó, se uma amostra caiu acima de 2,97, eu vou dizer que o candidato B é mais rápido que o A em média. Acontece que a nossa média amostral caiu aqui, ó, 1,25. E aí, nesse caso, 1,25 está aquém da barreira, não extravasou a barreira. E, portanto, eu não rejeito H0, ou seja, não tenho evidências estatísticas para afirmar que o candidato B é mais rápido que o candidato A, ao nível de 5% de significância. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, feito esse exercício e explicado o conceito de médias pareadas, eu espero que tenha ficado clara a diferença do que é esse caso para os 3 anteriores, tá? E ele se assemelha muito ao caso 1D, é como se a gente tivesse transformado 2 em 1D. E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui com a gente, comentar que a gente está aí para resolver, ou mandar no nosso e-mail, enfim, acessar o site, falar com a gente de alguma forma, tá bom? Algum comentário adicional? Não, a próxima vez, acho que um exercício requer um pouco de preparo, sabe? Ah, muito bem. Muito bem. É o backstage que não está tão resolvido assim e a falta de estrutura realmente é impressionante. Mas, lava-roupas à parte, discussões internas à parte, porque realmente o clima está muito bom. A gente se vê no próximo vídeo para falar de teste de 2 variâncias, tá bom? Até lá, Vinícius, quer dar tchau? Não. Não quer dar tchau, então tá bom. Tô de mal. Então, peraí que a gente vai ver.